A Fórmula 1 está prestes a viver uma das maiores tensões dos últimos anos. E não estamos falando de uma briga entre pilotos na pista. Max Verstappen, o tetracampeão mundial, acabou de mandar um recado direto para a Red Bull, que pode mudar completamente o futuro da categoria. E olha, esse recado não foi nada sutil. Através de uma entrevista estratégica do seu empresário Raymond Vermeulen ao jornal holandês De Telegraaf, Verstappen basicamente deu um ultimato disfarçado para a Red Bull. A mensagem é clara como água. Vocês têm 1 ano para me convencer a ficar na Fórmula 1. Isso mesmo que você ouviu. O piloto mais dominante da atualidade está questionando não só seu futuro na Red Bull, mas sua permanência na própria categoria. Mas vamos entender o contexto por trás dessa bomba. A Red Bull não vive seus melhores dias desde o início de 2024. O RB20, que deveria ser uma evolução natural do carro campeão, se tornou um pesadelo de inconsistência após Miami. E o RB21? Bem, digamos que não resolveu os problemas. Verstappen tem se queixado constantemente da dificuldade de pilotar esses carros, algo inédito para quem estava acostumado com a supremacia absoluta. Enquanto isso, nos bastidores, a Red Bull virou um campo de batalha político. Brigas internas no alto escalão, disputas de poder, decisões questionáveis. Para um piloto como Max, que só se importa com performance e resultados, ver a equipe se destruindo por política interna deve ser extremamente frustrante. É como assistir a uma orquestra desafinada quando você está acostumado com uma sinfonia perfeita. E aqui está um detalhe que muita gente não sabe. O The Telegraph não é apenas um jornal qualquer para a família Verstappen. É praticamente o veículo oficial de comunicação deles. Quando Jos Verstappen, pai de Max, ou Raymond Vermeulen querem mandar alguma mensagem para a Red Bull, é através desse jornal que fazem. É o equivalente ao que o Pravda era para o Partido Comunista Russo. Então, quando vemos uma entrevista dessas páginas, sabemos que as palavras vieram diretamente de Max. Agora, aqui vem o detalhe crucial que poucos estão percebendo. Verstappen assinou um contrato com a Red Bull até o final de 2028, mas esse contrato tem cláusulas de performance. E essas cláusulas se tornam mais exigentes a partir do ano que vem. Ou seja, a Red Bull não só precisa melhorar, como precisa melhorar muito para manter o holandês. O limiar deste ano era Max estar pelo menos em terceiro no campeonato até a metade da temporada. Ele conseguiu, então ficou. Mas e no próximo ano? As exigências aumentam. A Red Bull teve que aceitar essas condições em 2022 para conseguir fechar o contrato de longo prazo. Na época, eles tinham o carro mais competitivo do grid. Quem poderia imaginar que em 2 anos estariam nessa situação complicada? O empresário foi cirúrgico na entrevista. Disse que seria fantástico se Max corresse toda a sua carreira na Red Bull, mas que isso só aconteceria se ele tivesse equipamento para vencer. Traduzindo, sem carro competitivo, não há conversa. E mais, estabeleceu 2026 como o ano decisivo. É ali que Max vai avaliar onde está seu futuro na Fórmula 1. Mas tem outro aspecto dessa história que é ainda mais explosivo. Verstappen deixou claro que vai continuar e até intensificar suas atividades fora da Fórmula 1, especialmente as corridas de GT. Isso incomoda até mesmo Helmut Marko, seu aliado dentro da Red Bull, que preferia que Max se concentrasse exclusivamente na F1. Marko chegou a proibir Max de fazer corridas de simulador durante fins de semana de GP, mas agora parece que perdeu essa batalha. O timing dessa declaração é perfeito. Há apenas 2 semanas, Marko estava comemorando que Max nem falava mais sobre GT3, desde que o RB21 melhorou em Monza. Agora, o empresário vem e deixa claro que não só continuará, como vai intensificar essas atividades. É uma cutucada direta no austríaco.
O recado do empresário foi direto. Corrida é a paixão de Max, seja na Fórmula 1, no simulador ou no GT3. E isso dá energia para ele. Ou seja, a Red Bull pode esquecer qualquer tentativa de controlar a agenda paralela do piloto. Max faz o que quer, quando quer. E mais, ele está construindo um império paralelo com a Verstappen, com Racing, incluindo a Pro Simulations, que oferece suporte de simulador para equipes e pilotos. Agora, vamos falar sobre as implicações disso tudo. Se Verstappen realmente estiver considerando deixar a Fórmula 1 caso não tenha um carro competitivo, estamos diante de uma situação sem precedentes. Estamos falando do piloto mais dominante da atualidade, tetracampeão mundial, no auge da carreira, cogitando abandonar o esporte por falta de motivação. Isso colocaria a Red Bull em uma posição desesperadora. Perder Max seria praticamente voltar ao status de equipe média. E para outras equipes, seria a oportunidade do século. Imaginem Lewis Hamilton na Ferrari, tendo que competir contra Verstappen na Mercedes ou McLaren. O impacto seria sísmico no equilíbrio de forças da categoria. Tem um detalhe técnico importante que o empresário mencionou de forma sutil. As mudanças regulamentares de 2026. Não é só sobre motores, mas também sobre chassis. E aí entra uma questão delicada. Enquanto a Mercedes tem o projeto de motor mais avançado segundo os rumores do paddock, a Red Bull está enfrentando dificuldades significativas com seu programa próprio, mesmo com a ajuda da Ford. Lembrem-se que a Red Bull quase se casou com a Porsche, mas o negócio desandou. Muitos dizem que Christian Horner teve um papel crucial em afundar essa parceria porque a Porsche queria participação acionária na equipe. Mais uma vez, política interferindo na performance. Mas aqui está a minha análise mais polêmica. Eu acredito que esse ultimato é real e justificado. Verstappen não é um piloto comum. Ele é alguém que provou que pode ser dominante quando tem o equipamento certo. Por que deveria aceitar ficar em uma equipe que não consegue mais oferecer isso, especialmente quando outras atividades o motivam, tanto quanto a Fórmula 1? A Red Bull criou esse monstro. Durante anos, deram total liberdade para Max, permitiram suas atividades paralelas, construíram um ambiente perfeito para ele. Agora, quando a performance cai, querem que ele aceite calado? Não vai funcionar. Max tem todo o poder de barganha do mundo. O que mais me impressiona é a frieza calculada dessa estratégia. Usar o The Telegraph como porta-voz, falar através do empresário, estabelecer prazos claros. Isso mostra que não é um desabafo emocional, mas uma decisão estratégica bem pensada. O Verstappen, que vemos nas pistas, calculista e preciso, é o mesmo que está conduzindo essa negociação. A verdade é que Verstappen está em uma posição única na Fórmula 1. Ele pode se dar ao luxo de fazer exigências porque sabe seu valor. E a Red Bull sabe que perdê-lo seria um desastre não só esportivo, mas comercial e de imagem. Max não é só o piloto mais rápido do grid, ele é uma máquina de marketing que gera milhões em exposição e patrocínios. Então, o que esperar para 2026? Se a Red Bull não conseguir entregar um carro competitivo, se as brigas internas continuarem, se o projeto do motor próprio fracassar, Max pode realmente considerar outras opções. E essas opções não incluem necessariamente outras equipes da F1. Ele deixou claro que suas atividades paralelas são tão gratificantes quanto a Fórmula 1. O ultimato está dado. A Red Bull tem um ano para provar que ainda merece ter o melhor piloto do grid. E Max Verstappen deixou claro que não vai esperar para sempre por uma resposta. A conta regressiva começou, e o futuro da Fórmula 1 pode estar nas mãos da capacidade da Red Bull de renascer das cinzas de suas próprias brigas internas. A pergunta que fica é: será que a Red Bull conseguirá se reinventar a tempo? Ou vamos assistir ao fim de uma das parcerias mais dominantes da história da Fórmula 1?
O relógio está correndo, e Max Verstappen não é conhecido por ser paciente quando se trata de performance. A temporada 2026 pode ser a mais decisiva da era moderna da Fórmula 1.